Sejam todos bem-vindos no poderoso nome de Jesus, amém? Hoje, amados, nós vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Hoje o tema do nosso estudo é o grande mandamento, amém? Hoje nós vamos aprender qual é esse grande mandamento, o maior mandamento que o Senhor nos deixou, amém? Vamos, no poderoso nome de Jesus, ver esse mandamento, amém? Esse mandamento, amados, é: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, amém? Então aqui, amados, o Senhor, ele nos alerta que o primeiro mandamento é amar o Senhor sobre todas as coisas, de todo o nosso coração. O Senhor, ele quer que cada um de nós sejamos exclusivos dele. O Senhor não quer dividir nós com o mundo, nós com o inimigo, mas ele quer que nós o amemos de todo o coração, de todo o nosso entendimento. E isso, amados, tem que ser um amor voluntário. Não pode ser por interesse, não pode ser forçado, porque Deus conhece o coração. Não é verdade? Você pode chegar para uma pessoa e dizer que você ama ela. Você pode até dar uma evidência que ama, mas no coração você pode não amar. Não é verdade? Então o Senhor, ele pede que nós, amados, venhamos amá-lo de todo o coração. Amém? Não devemos dividir o nosso amor entre ele e o pecado. A verdadeira mãe não teria o filho dividido, nem Deus terá o coração dividido. Deve ser todo o coração. Devemos amar a Deus por si mesmo, por suas próprias excelências. Incomparável, devemos amá-lo por sua amabilidade. Amém? Então esse amor tem que ser um amor verdadeiro. Aqui o Senhor, ele, uma certa ocasião, ele falou assim, ó, pode, por exemplo, uma mãe esquecer do filho que ainda amamenta? Ele diz, ainda que essa esqueça, eu jamais esquecerei de ti. Ou seja, o amor de Deus para conosco, amados, é um amor verdadeiro. Então ele pede que o nosso amor para com ele também seja um amor verdadeiro. Então nós não podemos amar a Deus pelo interesse de entrar no céu, pelo interesse de uma cura, pelo interesse de uma bênção, mas nós temos que amar o Senhor porque Ele é o Senhor, Ele é o Criador. Nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Nós fomos escolhidos por Ele. Ele desceu do céu e Ele morreu por nós. Amém? Você vê que Ele deixa tudo, amados, para facilitar a nossa vida. Ele enviou o seu Espírito. O Espírito de Deus, ele é consolador. Ele nos consola, ele nos alegra, ele nos fortalece. Ele é conselheiro, nos conselha a viver uma vida de acordo com a palavra dele. Amém? Então, amados, um exemplo. Ainda que Deus, a partir de hoje, falasse assim, ó, hoje eu não vou fazer mais nada por ninguém. Nem por você, nem por cicrano, nem por ninguém. Ainda assim, nós teríamos muito que amá-lo. Amém? Nós teríamos que amá-lo porque você vê quantos livramentos você já não teve na sua vida. Quantos você já passou por situações difíceis. Quantas pessoas já não passaram por cirurgia. Você vê que quantas pessoas não passaram uma cirurgia e não sobreviveram, mas você sobreviveu. Quantos que não conseguiram passar a pandemia, nós, pela misericórdia, passamos. Amém? Tantos livramentos na rua de atropelamento, tantos livramentos, amados, de tanta coisa que nós vimos, sem falar aqueles que nós nem vimos e nós nem percebemos, mas o Senhor nos livrou todos os dias da nossa vida. A saúde que Ele nos dá. Amém? Quantas pessoas, amados, têm uma saúde debilitada? Quantas pessoas nesse momento estão numa cama, né?
está com dor, tomando morfina, tomando remédios fortíssimos, e nós estamos aqui. Aqui nós temos ancião, temos anciã, né? Temos mulheres de Deus, homens de Deus que já estão aí com uma idade já, né? Já passaram dos seus 60 anos. Amém, amados? Uns já estão caminhando a 80, talvez já até chegou. E você vê que bênção, amados. Isso tudo é a bênção do Senhor na nossa vida. Quantos que nem chegaram a nascer, quantos que nasceram e morreram com uma semana, com meses, com alguns anos. Não é verdade? Então, amados, há muitos motivos para nós amarmos a Deus, né? Você vê que é tantos motivos para amar de verdade, amados. Nós separar para Deus um momento da nossa vida, aquele momento da nossa oração, tirar um tempo para o Senhor, amém? Tirar a 10ª parte do tempo para o Senhor. Então você vê que nós deveríamos então dedicar, o dia tem 24 horas, nós deveríamos nos esforçar, né, para dedicar ao Senhor no mínimo 2 horas e 40, dividido aí em 3 vezes ao dia. Amém, amados? Dividido aí daria aí uma hora e pouco em 3 vezes durante o dia, né? Uns já têm a graça de poder fazer isso, porque alguns já são aposentados, alguns já se livrou do trabalho cotidiano, né? Muitos ainda trabalham, ainda não conseguem, mas deveríamos nos esforçar para isso, para agradar o Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Amém? Os hipócritas amam a Deus porque eles lhe dão trigo, vinho. Devemos amar a Deus por si mesmo, por aquelas perfeições brilhantes que estão nele. O amor de Deus deve ser ativo em sua esfera. O amor é uma afeição laboriosa, coloca a cabeça estudando para Deus, mãos trabalhando, pés correndo nos caminhos de seus mandamentos. Amém? Então você vê que quando nós amamos o Senhor, os nossos pensamentos são voltados para o Senhor, os nossos pés correm para o Senhor. Amém? As nossas mãos querem trabalhar para o Senhor, queremos falar desse amor. Nós não conseguimos parar de falar desse amor. Às vezes não sabemos, mas como a Bíblia diz, o Espírito do Senhor dá a inspiração. Amém? Então você vê que Davi, ele em uma certa ocasião, você sabe que todos nós passamos por aflições, passamos por momentos difíceis da nossa vida. E Davi também estava ali passando por algumas aflições. E de repente alguém falou: Davi, hoje é dia de irmos na casa do Senhor. E aquela palavra alegrou o coração do rei. E ele disse muito feliz e alegre: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Amém, amados? Porque quando nós entramos na presença de Deus em oração, aí mesmo na sua casa, nós devemos quebrar o nosso coração na presença de Deus. Reconhecer os nossos erros, reconhecer o que ainda falta mudar, amém? E nos esforçar, porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado à força, ou seja, tem que haver um esforço, amados. Porque muitas vezes o nosso maior inimigo é nós mesmos, é as nossas vontades, é o nosso temperamento que é forte. Às vezes ainda somos orgulhosos e ainda, né, resistimos no orgulho e achamos que não somos, mas pelos frutos nós conhecemos que ainda precisa mudar muito no nosso coração. Amém? Então temos que ter essa humildade de reconhecer nossos erros, se esforçar para que o Espírito do Senhor venha nos transformar, reconhecendo, pedindo a ajuda do Senhor, porque não é fácil, amados. Nós sabemos que dentro de nós tem a natureza do pecado ali, querendo sobressair a natureza de Cristo. Então sempre vai ser uma luta até o último dia. É dia após dia. Amém? Se amamos a Deus, nosso desejo será para Ele. O desejo da nossa alma é o teu nome. Isaías 26, no versículo 8.
Também no caminho das tuas ordenâncias, esperamos em ti, Senhor. O teu nome, a tua lembrança, são o desejo do nosso coração. Então você vê que quando você começa a orar a Deus, glorificar a Deus, e você começa a imaginar tudo aquilo que você já passou até hoje, tanta luta, tanta dificuldade, tanta situação difícil, e o Senhor te curou, te libertou, te fortaleceu, né? Mudou seu coração, sua maneira de pensar. Então isso é motivo de nosso coração desejá-lo, amá-lo. Amém? O desejo de nós querermos cada vez mais estarmos consagrados a Deus. Sempre querendo buscar mais e mais a presença de Deus. Sempre buscando a perfeição. E essa perfeição nós só vamos conseguir através do Espírito de Deus vivendo dentro de nós. Amém? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Salmos 42, versículo 2. Então aqui você vê que o salmista, quando ele fala, a minha alma tem sede de Deus, aí, vírgula, do Deus vivo. Amém, amados? Não dos deuses feitos por mão de homens. Não feito de barro, de pedra, de gesso, de ouro, de diamante. Amém? Então aqui o salmista ele dá uma esclarecida para que ninguém se confunda, né? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Então você vê, quando você está em oração, quando o seu coração está sedento de Deus, porque às vezes, amados, nós passamos por dificuldades, por problemas, que naquele dá um momento da nossa vida que a gente só tem vontade de correr para os braços do Senhor, correr para os pés do Senhor, para chorar, para nos derramar na presença de Deus. Amém? Porque o Senhor, amado, Ele é tudo para nós. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso irmão, nossa mãe, Ele é tudo, tudo está em Deus. Amém? Há aqueles que buscam ajuda no homem, na mulher, na psicologia, nos psicólogos da vida, mas nós que amamos o Senhor, buscamos a ajuda do Senhor. Amém? Davi estava numa situação difícil e ele disse, de onde virá o meu socorro? E ele mesmo responde, o meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Então nós temos que apegar a esse Deus, amados. Nós temos que tê-lo na nossa vida na plenitude. Ele tem que ser o primeiro lugar, tem que ser o Senhor. O Senhor tem que ter o primeiro lugar no nosso coração. Amém? Verdadeiramente, o nosso coração é como que se nós pegássemos numa casa nossa e nós tirássemos o melhor cômodo e fizéssemos um altar de adoração a Deus. Então o nosso coração, nós temos que pegar a melhor porção do nosso coração e fazer para o Senhor um altar de adoração, de obediência, de arrependimento. Amém, amados? De derramar a nossa vida na presença de Deus. Então o Senhor tem que assentar no trono do nosso coração. Ele tem que comandar, não é nós que temos que reinar, mas é Cristo que tem que reinar em nós. Porém, amados, quando o Senhor Jesus começa a reinar no nosso coração, então a nossa vontade já tem que ser deixada de lado. Amém? Mas nós temos que fazer a vontade do Senhor. E muitas vezes, amados, a vontade do Senhor é contra a nossa vontade. Não é verdade? Muitas vezes a vontade do Senhor não é a nossa vontade. Muitas vezes nós temos que negar a nossa vontade, tirar o orgulho de lado. Nós temos que perder para ganhar. Amém? É como numa discussão. Às vezes é melhor a gente recuar, ter como perdida aquela discussão para glorificar o nome do Senhor. Muitas vezes a pessoa nos ofende, em vez de nós esperar que ela peça perdão, nós devemos ir até ela
e pedir perdão. Ela vai ficar até confusa, porque ela vai falar, ué, mas é eu que te ofendi, você que vem pedir perdão? Mas é assim que Cristo vai transformando o nosso coração. Amém? Perdoar, você sabe que não é fácil perdoar, não é fácil a gente conviver com os nossos irmãos, mas a palavra diz o quê? Suportai-vos uns aos outros. Em outra passagem o Senhor diz assim, ó, esforça para viver em paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então tem que haver um esforço, amados, da nossa parte, para a gente procurar viver uma vida em paz, uma vida cheia da presença de Deus, uma vida sem turbulência. Amém? As pessoas apaixonadas desejam muitas vezes estar juntas. Aquele que ama a Deus deseja estar muito em sua presença. Amém, amados? Então, quando nós amamos a Deus, Ele está dentro do nosso coração, então você está a todo momento querendo falar com Ele. Amém? Você está querendo conversar com Ele, se desabafar com Ele. Amém? Sempre querendo correr para os pés do Senhor em oração e dobrar os seus joelhos e buscar, contemplar a face do Senhor. Amém? Aquele que ama a Deus não consegue encontrar contentamento em nada sem Ele. Os amantes desmaiam se não tiverem uma visão do objeto amado. Então aqui ele dá um exemplo, né? Que se nós amamos o Senhor, nós já não vamos ter prazer em nada que não tenha o Senhor. Por isso que eu sempre falo para os amados, que quando a gente começa a andar com Deus e o Espírito do Senhor começa a habitar em nós, o pecado dá uma tristeza tão grande. E às vezes a gente começa a lembrar que muitas vezes cometemos delitos contra o Senhor, mesmo nós sabemos que fomos perdoados, mas aquilo corta o nosso coração. Aí nós entendemos o que Davi passou sua vida inteira. Você vê que Davi pecou contra o Senhor e o Senhor perdoou. Mas todas as vezes que ele lembrava dos delitos que ele praticou contra o Senhor, a sua alma entristecia. Ele ficava triste, porque ele não queria ter feito aquilo, mas fez. Mas não tem como voltar atrás. Então, a partir daqui para frente, nós temos que amá-lo, porque ele nos perdoou. Ele, né, salvou nossa alma e está nos dando condições para que nós venhamos cada dia mais se preparar para o grande dia do Senhor. Porque quando o Senhor voltar, se você estiver em arrependimento e santidade e houver uma sinceridade dentro do seu coração, e se você estiver praticando a palavra de Deus dentro da sua casa, como esposa, como marido, como filho, lá no seu trabalho, como funcionário, sendo honesto, procurando fazer de tudo do jeito que está na palavra do Senhor, então, amados, naquele grande dia vai ser uma alegria muito grande para nós. Porque a graça e a misericórdia do Senhor estará sobre nós. O sangue de Jesus estará sobre a nossa vida. E então, quando o arrebatamento acontecer, todos nós subiremos com alegria e com louvores, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo, Santo é o Messias que está nos resgatando da grande tribulação. Amém? Uma alma graciosa pode prescindir da saúde, mas não pode prescindir de Deus, que é a saúde de seu semblante. Salmos 43, versículo 5 diz assim: Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, e o meu Salvador, o meu Deus. Amém? Então você vê que há momentos na nossa vida, como o salmista aqui, ele diz em Salmos que nós precisamos conversar com a nossa alma. Porque às vezes, amados, a nossa alma está tão triste. Às vezes as coisas parecem que não estão mudando, parece que as coisas têm sido em vão, que temos feito, temos orado. Às vezes temos orado tanto por algo, mas ainda não estamos vendo o resultado. Mas nós não podemos desanimar, porque a resposta vem do Senhor. Então, o salmista também passava por problemas, por dificuldades. E aqui você vê
E ele fala com a sua própria alma. Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Então você vê, ponha a sua esperança em Deus. Não importa, talvez você esteja orando por algo, esteja buscando algo, né, que edifica, né, amados? Não coisas que não edificam, coisas que é para a salvação, para o reino de Deus, para a edificação da sua alma, da sua vida. Então, coloca a sua esperança em Deus. Pois ainda louvarei. Ele é o meu Deus, o meu Senhor. Amém? Então, você vê que a nossa alma muitas vezes se encontra abatida, mas nós temos que falar, ânimo, alma. Às vezes você vai orar, mas você está com um desânimo tão grande que você não sabe nem por onde começar. Então você tem que falar, minha alma, por que está tão preguiçosa? Coloca a sua esperança em Deus, ânimo, vamos orar, vamos falar com o Senhor. E o Senhor vai nos restaurar. Amém? Não pode haver alegria de ouro na alma sem a doce presença e influência de Deus. Aquele que ama a Deus chora amargamente por sua ausência. Maria vem chorando. Eles tiraram o meu Senhor. Então você vê que quando o Senhor Jesus, né, morreu e ressuscitou, e Maria foi lá e não achou o corpo do Senhor, imediatamente ela chorou amargamente. Onde está o meu Senhor? E ela disse uma frase, eles tiraram o meu Senhor. Quando o anjo perguntou para ela por que ela estava triste, por que ela estava chorando, ela falou, eles tiraram o meu Senhor. Quer dizer, sem a presença de Deus, amados, não há alegria. Se tirar a presença de Deus de mim, de você, pode ter o que for. Pode ter ouro, prata, dinheiro, pode ter o melhor carro, a melhor casa. O que será da nossa vida sem o Senhor? Não é verdade? Mas nós podemos não ter nada, mas se nós estivermos, a presença de Deus é o maior tesouro que o ser humano pode ter. Amém, amados? João 20, versículo 13 diz assim, eles lhe perguntaram, mulher, por que está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Então você vê que a alma dela ficou triste, porque não achou mais o Senhor, não viu o Senhor. E ela não sabia que ele tinha ressuscitado. Ela pensou que alguém tinha tirado o Senhor dela. Amém? Um grita, minha saúde se foi. Outra, minha propriedade se foi. Mas aquele que é amante de Deus grita, o meu Deus se foi. Ou seja, amados, o homem e a mulher que ama a Deus pode tirar o que for. Pode tirar até mesmo a saúde, até mesmo a sua propriedade, a sua casa. Pode tirar o que for. Mas não queira tirar o Senhor. Porque o Senhor é o nosso bem maior. O Senhor é tudo que nós precisamos. Amém? Não posso desfrutar daquele a quem amo. Se Raquel lamentou muito pela perda de seus filhos, o que pode sombrear a tristeza daquele cristão que perdeu a presença de Deus? Então, amados, uma coisa que nós nunca podemos perder, e o dia que nós perdermos será o fim para nós, é a presença de Deus. Amém? Então você vê que muitas vezes, quando nós não estamos buscando corretamente o Senhor, nós estamos deixando-nos levar pelas coisas dessa vida, e não estamos orando, não estamos buscando, começa o quê? O esfriamento. Nós começamos a nos afastar da presença de Deus, porque não é Deus que afasta de nós, é nós que afastamos da presença de Deus. Amém? Então você vê que há um desespero na alma. Há um desespero muito grande. Você perceber que o Senhor está longe de ti. Então você precisa imediatamente voltar à sua comunhão para que o Senhor esteja com você o tempo todo. Amém? Sejamos persuadidos a amar a Deus com todo o nosso coração e poder. Tiramos o nosso amor de outras coisas e coloquemos em Deus. Amém, amados? Então, temos que tirar o nosso coração de
tudo e qualquer coisa. Mas o nosso coração tem que estar no Senhor. Ou seja, as primícias do nosso coração tem que ser do Senhor. Amém? O primeiro amor é o do Senhor. A primeira dedicação, o primeiro louvor tem que ser do Senhor. O nosso tempo tem que ser tirado o melhor para o Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O amor é o coração do cristianismo. A gordura da oferta é a graça que Cristo mais indaga. João 21,15 diz assim: Simão, ama-me? Lembra que o Senhor perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Então, nesta noite, o Senhor está perguntando para mim e para você: você me ama? Se você responder que sim, então obedeça a minha palavra. Você me ama? Então se arrependa dos seus pecados. Você me ama? Abandone o seu pecado. Amém? Você me ama? Então seja uma boa esposa, uma boa mãe, um bom filho, uma boa avó. Ajude os seus netos. Amém? Seja um bom funcionário na sua empresa. Seja em qualquer coisa que você fizer, seja um cristão que agrada ao Senhor. Faça tudo para agradar o Senhor. Faça tudo para a glória de Deus. Porque o Senhor está perguntando: você me ama? Então perdoa. Você me ama? Então esforce para viver em paz com todos. Você me ama? Então ande em santidade. Amém, amados? Você me ama? Tire um tempo para me adorar. Você tem louvado o Senhor? Você tem cantado hinos para o Senhor? Você tem orado ao Senhor? Então você o ama. Amém, amados? Então é essa pergunta que o Senhor faz e é para nós responder para Ele. Só que nós não podemos mentir, né, amados? Não adianta nós falar que ama o Senhor e estamos na desobediência, estamos na mentira, quer dizer, aí nós somos falsos. Então nós temos que nos consertar com o Senhor. Temos que nos arrepender e começar de novo. Amém, amados? E pedir para o Senhor. Você vê que Davi, o segredo de Davi é sempre estar na presença de Deus, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo as suas falhas. E ele pedia: Senhor, dai-me um novo coração. Me dá um coração sensível à sua palavra. Dai-me uma nova mente. Dai-me, Senhor, uma vida nova para que eu possa viver na sua presença. Amém? Você vê que Davi era tão humilde, tão espiritual, que ele conversava com a sua própria alma. Não é verdade? Ele via que a alma estava triste, ele já perguntava: por que você está triste, ó minha alma? Coloca a sua esperança em Deus, porque nós ainda iremos louvá-lo, engrandecê-lo. Ou seja, essa tempestade vai passar. Amém, amados? E o tempo está passando. Em breve estaremos na presença do Senhor. Em breve estaremos subindo no arrebatamento, amados. Aí toda a tristeza, tudo aquilo que tem nesse mundo vai ficar para trás, amados. Nem o nosso corpo nós vamos levar, vamos ter um novo corpo. Se nós estivermos vivos no dia do arrebatamento, teremos o corpo transformado. Amém? E se estivermos dormindo no Senhor, o Senhor vai nos ressuscitar e Ele vai nos dar um novo corpo. Porque nós sabemos que a Escritura diz: estando dormindo no Senhor, ou seja, estando morto ou vivo, no céu só se entra pelo arrebatamento. Amém? Não tem outro meio de entrar no céu. Jesus é a porta do céu. E Ele é que vai buscar. É Ele que vai, não é por Ele que nós vamos entrar no céu. Amém? Então você vê a importância de se preparar para o arrebatamento do Senhor. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, vamos meditar nessa palavra. Hoje o Senhor faz essa pergunta para você: você me ama? Amém? Se você o ama, então procure fazer a sua vontade. Se você ainda não o ama o tanto como deveria,
peça a Ele, Senhor, eu quero te amar, eu preciso, eu necessito de um novo coração. E nessa noite você vai preparar o seu coração. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos.